Fala pessoas, tudo bom? Eu sou o Bonini e hoje, se você é do tipo de pessoa que ama aquele friozinho na barriga e reviravoltas inesperadas com finais que deixam a mente explodindo, então você tá no vídeo certo, porque hoje eu vou te indicar alguns filmes de suspense que vão prender a sua atenção do começo ao fim. E eu só peço aí pra você aproveitar e já deixar o like agora no começo do vídeo, porque me ajuda demais. E também se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho, porque aqui tem dica boa todos os dias, com os nossos vídeos diários sempre ao meio-dia. Então agora, já feito isso, deixado o like e se inscreveu, bora começar nossa lista, beleza? E fica comigo até o final. E para começar eu trago Acima de Qualquer Suspeita. Esse filme aqui é um suspense jurídico, daqueles bem inteligentes, com trama tensa, reviravoltas e aquele clima tenso que vai crescendo aos poucos. Ele é de 1990, dirigido pelo Alan Dee, estrelado pelo Harrison Ford, que aliás tá em um dos seus melhores papéis aqui da sua carreira. E a história gira em torno do promotor Rush, vivido pelo Harrison Ford. Ele é um cara sério, respeitado no trabalho, casado, pai de família, enfim, aparentemente acima de qualquer suspeita, como o próprio título sugere. Só que tudo vira de cabeça para baixo quando um colega de trabalho dele e uma promotora chamada Caroline aparece aqui morta em casa. E é aqui que vem a grande virada, porque o caso cai na mão do próprio Rush. Só que aos poucos a investigação começa a apontar na direção dele mesmo, e é aqui que, pessoal, é ladeira abaixo. A tensão só aumenta porque você nunca sabe se ele tá escondendo algo, ou se ele tá aqui sendo injustiçado, ou se tem alguém puxando os cordões por trás. E uma coisa que esse filme faz muito bem é te deixar o tempo todo em dúvida. Ele brinca aqui com a nossa percepção, nada é o que parece, narrativa é cheia de nuances, com detalhes que só fazem sentido lá na frente. E o mais legal é que ele não subestima o espectador, ele te joga aqui no meio da investigação e te deixa lá tentando juntar as peças junto com os personagens. E o ritmo, ele é um pouco mais lento sim, comparado aos thrillers de hoje em dia, mas não se engane, porque é aquele tipo de lentidão que constrói a tensão. Cada cena que tem um peso, cada diálogo importa, e a forma como o filme lida com a moralidade, justiça e a corrupção é bem interessante. Ele não dá respostas fáceis, você termina e fica com aquilo na cabeça. E a trilha sonora, ela é discreta, mas é perfeita, porque ela entra na hora certa para aumentar o suspense. E a fotografia também é ótima, com aquele visual sóbrio, meio cinzento, que combina muito com o clima sombrio do filme. Enfim, Acima de Qualquer Suspeita é um suspense clássico que vale muito a pena, principalmente se você curte histórias de tribunal e investigações e dilemas morais. É daqueles filmes aqui que não entrega tudo de bandeja, você precisa prestar atenção, pensar e duvidar de todo mundo, e mesmo assim o final ainda consegue te surpreender. Mas infelizmente esse filme não está disponível em nenhum streaming, você vai ter que dar aquela procurada aí pela internet, mas vai valer muito a pena. Então veja aí Acima de Qualquer Suspeita. E agora, sabe aquele tipo de filme que você coloca só pra passar o tempo e quando percebe já tá com o coração acelerado, roendo as unhas e tentando adivinhar quem é o vilão? Pois é, Sem Escalas de 2014 é exatamente esse tipo de filme, um suspense de ação que se passa quase todo dentro de um avião. E olha, mesmo que com um espaço limitado, ele consegue deixar a gente grudado na tela. E quem tá no comando aqui é ninguém menos que o Liam Neeson, que já virou especialista em fazer papel de herói durão e cheio de problemas pessoais. E ele aqui interpreta o Bill Marks, um agente federal aéreo. Basicamente aqui ele é o cara responsável por manter a segurança num voo comercial, e que nesse caso é um voo de Nova York indo para Londres. Até que tudo bem, tudo tranquilo, até que ele começa aqui a receber algumas mensagens misteriosas no celular, criptografadas, e o recado é direto: se uma quantia de dinheiro não for transferida para uma certa conta bancária, uma pessoa vai morrer dentro do avião a cada 20 minutos. E aqui você já imagina o cenário de caos, e o pior é que a tal conta bancária tá no nome do próprio agente, o que faz com que ele, que deveria ser o mocinho da história, começa aqui a aparecer suspeito também. E daqui pra frente o filme vive um verdadeiro jogo de gato e rato dentro desse avião, a 12 mil metros de altitude. E o mais legal desse filme é que ele te faz desconfiar de todo mundo, todo passageiro parece esconder alguma coisa. E o próprio personagem do Liam Neeson também aqui não é um herói convencional, ele tem um passado conturbado, com problemas com bebida, e parece aqui que tá emocionalmente no limite. Então a gente passa o filme inteiro tentando entender, será que ele tá realmente pirando,
Ou será que tem alguém armando contra ele? E outro ponto aqui muito legal é que o filme não tenta ser super complexo, mas também não subestima o espectador. Ele entrega o que promete, um suspense empolgante, cheio de reviravoltas e com um ritmo aqui que não te deixa respirar literalmente. Quando você acha que entendeu o que está acontecendo, vem outra virada e muda tudo. Então, se você curte filmes com ação, mistério e um bom suspense, Sem Escalas é uma ótima pedida. Não é aquele suspense cabeça, mas ele é redondinho, bem feito e super eficiente para te entreter. Ideal para assistir quando você quer esquecer do mundo por 2 horas e embarcar num voo cheio de tensão, sem que sair do sofá, é claro. E esse filme está disponível lá na Prime Video, então aproveita aí, veja hoje mesmo, Sem Escalas. E continuando a nossa lista de filmes de suspense, você já viu Inferno? Aquele filme com Tom Hanks, que é tipo uma mistura de mistério, arte, história e corrida contra o tempo. Pois é, Inferno é o terceiro filme da franquia baseado nos livros do Dan Brown, depois de Código da Vinci e Anjos e Demônios. E aqui, mais uma vez, a gente acompanha o professor Robert Langdon tentando resolver um quebra-cabeça gigantesco para tentar impedir uma catástrofe global. E assim como nos outros filmes, esse aqui te joga num turbilhão de pistas, símbolos escondidos, obras de arte e teorias malucas que te fazem pensar. Só que dessa vez, a história começa de um jeito muito confuso. O Robert acorda num hospital em Florença, na Itália, com amnésia parcial, e ele não faz ideia de como foi parar ali e nem o que aconteceu nos últimos dias. Tudo que ele sabe é que tem gente querendo matar ele e que algo muito, mas muito sério tá prestes a acontecer. E a única pista que ele tem é um cilindro misterioso com uma projeção da obra Inferno, do Dan Alighieri. Sim, aquele poema clássico da Idade Média que fala sobre 9 ciclos do inferno, e a partir daqui começa uma verdadeira caça às pistas que mistura a história da arte e literatura clássica com conspirações modernas, e tudo isso enquanto o mundo inteiro tá por um fio. E o que eu acho muito legal nesse filme é justamente essa mistura de ação com cultura. Tipo, o filme te leva para lugares incríveis, Florença, Veneza, Istambul, sempre com aquela trilha sonora tensa no fundo e o Tom Hanks correndo de um lado para o outro, tentando decifrar os códigos escondidos em quadros, monumentos e textos antigos. E o ritmo é muito acelerado, a todo momento aqui tem alguém novo entrando na história, uma reviravolta, uma pista que muda tudo. O filme quase não te dá tempo de respirar, e isso aqui pode ser bom ou ruim, dependendo do que você curte. Se você gosta de tramas mais calma, talvez aqui acha meio ruim, mas se você gosta daquela boa adrenalina, vai se divertir bastante. Então, no fim das contas, Inferno é aquele tipo de filme que não é para ser levado super a sério, no sentido realista. É uma viagem, uma aventura intelectual, cheia de ação e suspense, que te leva por paisagens muito bonitas e quebra-cabeças criativos. É aquele filme para quem gosta de teorias da conspiração, símbolos escondidos, e eu digo para você que vale a pena assistir, principalmente se você curte os outros filmes do Dan Brown. E olha, mesmo que você nunca tenha lido os livros, dá aqui para curtir numa boa. Então prepara a pipoca, abra a mente, embarque nessa corrida maluca com Robert Langdon. Só não tenta entender tudo 100%, porque às vezes o filme nem quer que você entenda, ele só quer te levar nessa loucura. E esse filme está disponível lá na Netflix, então veja hoje mesmo, Inferno. Agora, antes de ir pro final do nosso vídeo, você já deixou o like e já se inscreveu? Ainda não? Então me dá essa moral aí, beleza? Porque eu trago vídeo aqui todo dia pra você com ótimas dicas, valeu? Bora voltar pro vídeo. E indo pro final da nossa lista, se você curte um suspense pesado, daqueles que te deixam mal depois de ver, mas ao mesmo tempo te faz aqui pensar por dias, Seven, os 7 crimes capitais, é simplesmente obrigatório. Esse filme aqui é um clássico do gênero, foi lançado lá em 1995, dirigido pelo David Fincher, que já é muito conhecido por fazer filmes sombrios e cheios de tensão. E tem no elenco aqui Brad Pitt, Morgan Freeman e Kevin Spacey. Só aqui já dá pra sentir o peso, mas olha, eu já aviso, esse não é um filme leve, não é um suspense qualquer, ele é denso, sombrio e desconfortável, e é justamente isso que torna Seven tão marcante. A história acompanha 2 detetives completamente diferentes. O Sam Hatch, que é feito aqui pelo Morgan Freeman, ele tá na reta final da carreira, aquele cara experiente, super observador. E o Mills, que é um personagem aqui do Brad Pitt, ele é mais jovem, impulsivo e recém-transferido para a cidade, cheio de energia, mas ainda verde. Eles acabam aqui trabalhando juntos num caso bizarro de assassinato, e não é um assassinato qualquer, é algo aqui que parece ser planejado com nível de detalhe e crueldade absurda. E logo eles percebem que não é só um crime isolado, é a parte aqui de uma série de assassinatos.
um assassino aqui tá matando pessoas com base nos 7 pecados capitais: a gula, avareza, preguiça, luxúria, soberba, inveja e ira. E a cada novo crime, o nível de tensão aqui e desconforto só aumenta, e os dois detetives vão mergulhando cada vez mais fundo num verdadeiro pesadelo. E uma das coisas mais impressionantes de Seven é a atmosfera. O filme é escuro, chuvoso, sujo, você quase sente o peso do ambiente, parece que a cidade inteira tá apodrecendo, e isso aqui combina perfeitamente com a temática do filme. E a direção do David Fincher é impecável, ele vai construindo a tensão aos poucos, sem precisar apelar para susto. É aquele suspense psicológico que te pega no psicológico mesmo, e o roteiro é muito bem amarrado. Cada crime é cruel, mas também aqui tem um simbolismo por trás, não é violência por violência, tem uma mensagem aqui, por mais perturbador que seja. Então Seven não é um filme para assistir qualquer dia, ele te deixa mal, te faz pensar sobre o mundo, sobre a natureza humana e sobre o que é justiça, punição, moralidade. É um soco no estômago, mas é tão bem feito que você termina o filme impactado. Então, se você gosta de suspense psicológico e histórias que vai a fundo na mente do criminoso e finais que não te trata como criança, esse filme aqui é para você. Mas vai por mim, assiste num dia que você estiver preparado para algo mais pesado, porque o final, meu amigo, o final é uma das coisas mais chocantes e mais bem construídas do cinema. E esse é o filme que eu quero que você assista e depois bota aqui nos comentários para me contar o que você achou, beleza? Ele tá disponível lá na Max, então assiste aí, Seven. E para finalizar o nosso vídeo, tem um filme chamado Ao Cair da Noite, de 2017, que tenha passado aqui despercebido por muita gente, mas se você curte aquele suspense psicológico pesado, com tensão no ar o tempo todo, vai valer muito a pena dar uma chance. Só que eu já vou avisando, hein? Esse não é um filme de terror tradicional, não é cheio de susto ou monstros ou fantasmas. Na real, ele é bem mais sobre o clima, paranoia e sobre a desconfiança entre as pessoas quando o mundo já foi pro espaço. É aquele tipo de filme que te deixa nervoso, mesmo quando nada parece que tá se acontecendo de fato. A história se passa no futuro meio apocalíptico, mas o filme nunca diz exatamente o que aconteceu. A gente só entende que tem alguma coisa lá fora, uma doença misteriosa, super contagiosa, e que a humanidade basicamente entrou em colapso. E a gente acompanha aqui uma família, pai, mãe e um filho adolescente. Eles vivem isolados numa casa no meio da floresta, super protegidos, com regras rígidas para evitar qualquer contato com o que tá lá fora. Tipo assim, a porta da frente fica sempre trancada, ninguém entra ou sai sem proteção, e qualquer outro sinal de contaminação é levado muito a sério. Só que um dia um estranho aparece e com ele a dúvida: será que confiar nos outros ainda é possível? E aqui começa um clima de tensão absurdo, onde cada gesto, cada palavra carrega um peso. E o que mais aqui me pega nesse filme é o clima. Ele é silencioso, escuro, quase sufocante. Não tem aqui ação desenfreada ou explicação mastigada, tudo é meio vago. E isso é proposital, porque Ao Cair da Noite não quer explicar o mundo, ele quer mostrar o medo das pessoas e como às vezes o maior perigo não é o que tá lá fora, mas é o que tá dentro da gente. E esse filme tem umas cenas aqui muito simbólicas, com sonhos, pesadelos, imagens que te deixam tudo ainda mais aqui inquietante. Você fica o tempo todo tentando separar o que é real ou do que é imaginação, e no final é esse tipo de incerteza que te deixa abalado. Então assim, Ao Cair da Noite não é pra quem quer um terror cheio de ação, é pra quem curte aqui tensão psicológica, clima pesado e aquela sensação de que alguma coisa horrível tá prestes a acontecer, mesmo se você não sabe exatamente o que é. E se você topar encarar esse tipo de experiência, vai fundo, mas se prepara porque não tem alívio, não tem resposta fácil, e talvez aqui quando acabar você fique com aquela sensação de vazio no peito, exatamente como os personagens. E esse filme tá disponível lá na Prime Video, então veja aí, Ao Cair da Noite. E é isso, pessoas, esse foi o nosso vídeo de hoje, filmes de suspense. Eu vou deixar um card aqui, ó, com mais ótimos filmes de suspense para você, beleza? Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui, é muito importante que você assista sempre até o final, eu agradeço muito, deixa bastante like aí, comentários, porque logo menos eu tô de volta, trazendo mais um videozão pra você. Até mais, e fui!